Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão da Santa Casa, ele te dá dois triângulos retângulos, diz que os pontos A, M e B são colineares, os pontos C, B, D também, e que CAB e MDB são ângulos do mesmo tamanho. Aí ele fala que tanto AM quanto BM medem 1 e CB mais BD igual a 5 raiz de 3 sobre 3. Um número bonito já deixa a gente alegre de que vem, né, contas legais pela frente aí nesse exercício. E CB é menor do que BD, guarda isso, porque deve servir em algum passo da resolução para você descartar, né, alguma solução que não é viável para o problema. Provavelmente você vai cair numa equação do segundo grau e essa desigualdade vai permitir que a gente escolha qual das raízes é a raiz que interessa para o problema. E aí ele pergunta qual é o tamanho da mediana MC do triângulo... Cadê? Do triângulo ABC. Pô, bacana. Esquece a mediana por enquanto, né? Primeiro eu preciso descobrir quais são os lados do triângulo. Então, perceba que ele estabeleceu por conta própria a semelhança entre os triângulos. Ele mesmo me disse que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DBM. Pô, como assim, Vitor? Ele mesmo te disse? Ele disse que os dois triângulos são retângulos e colocou o ângulo alfa em comum. Então, pelo caso ângulo-ângulo, a gente garante a semelhança, certo? Eu estou interessado em comparar as medidas dos catetos desses triângulos, certo? O triângulo da esquerda tem cateto 2 e eu não sei essa medida, eu vou chamar de x. E o triângulo da direita tem catetos 1 e essa medida BD é o que resta daquele 5 raiz de 3 sobre 3 que eu tinha no começo. Então, ele vai ser 5 raiz de 3 sobre 3, que é o tamanho de CD inteiro, menos a parte da esquerda que eu chamei de x. Bacana. Vamos trabalhar. Lado oposto a alfa no primeiro triângulo é x, sobre lado oposto a alfa no segundo, que é 1, vai ser igual a outro cateto, que é 2 no primeiro triângulo, né, sobre o outro cateto, que é 5 raiz de 3 sobre 3 menos x no segundo triângulo. Certo? Eu vou multiplicar isso daqui em cruz, por mais que isso doa internamente, né? Vai ficar 2, que é igual a x vezes 5 raiz de 3 sobre 3 menos x. Que expressão bonita. 2 vai ser igual a 5 raiz de 3 sobre 3 vezes x menos x ao quadrado. Então, eu distribuí esse x, né, nos termos de dentro do parêntese. E jogando todo mundo aqui para o lado esquerdo dessa equação, a gente fica com essa simpática equação do segundo grau para você resolver. O delta dessa equação é b ao quadrado. Então, pego o termo que está na frente do x e elevo ao quadrado, né? Menos 4 vezes a vezes c. Quando eu levo uma fração ao quadrado, esse quadrado serve para todos os termos, né? De cima ou de baixo. Então, eu vou ficar com 25 vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Né? O 2 vai para o 5, fica 25. O 2 vai para a raiz, corta a raiz. Sobre 9. O sinal de menos também desaparece quando eu elevo esse termo ao quadrado, né? 3 corta com 9. Tudo isso menos 8. Vou tirar o mínimo múltiplo comum dessa expressão. Eu tenho 25 que veio da primeira fração, né? E como 8 tem denominador 1, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, fica 24. Então, o resultado aí desse delta é só 1/3. Se delta é igual a 1/3, eu vou precisar da raiz de delta para o próximo passo. A raiz de delta é raiz de 1/3
que é 1 sobre raiz de 3, quando eu tenho divisão de raízes. Desculpa, quando eu tenho raiz da divisão, eu posso separar a raiz de cima, né? Com a raiz de baixo. Raiz de 1 fica 1, raiz de 3 eu deixei indicado. E para melhorar essa expressão, eu vou racionalizar esse denominador. Então, vezes raiz de 3 em cima, vezes raiz de 3 embaixo, fica a raiz de 3 sobre 3. E aí, finalmente eu vou em busca do meu x. Né? Quando eu olho para a expressão, vamos lembrar que lá no Bhaskara, o x vai ser menos b, então 5 raiz de 3 sobre 3, mais ou menos raiz desse delta, já calculei a raiz de delta, fica a raiz de 3 sobre 3, sobre 2 vezes a, que é 2. Tem dois valores que saem aqui dessa conta, né? O meu primeiro x vai ser quando eu uso o sinal de mais, vai ficar 5 raiz de 3 sobre 3 mais o raiz de 3 sobre 3. Tudo isso dividido por 2. 6 raiz de 3 sobre 3. Vai ficar 2 raiz de 3. E esse 2 corta com 2 de baixo. Então, um valor de x vai ser só raiz de 3. O outro valor de x, se eu usar o sinal de menos, deixa eu puxar isso para cá, para não ocupar o espaço que a gente está usando na solução, certo? Vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3. Tudo isso dividido por 2. E aí o 4 corta com 2. Fica 2 raiz de 3 sobre 3. Então, como a gente tinha previsto, certo? Eu tenho dois valores possíveis para o x e eu preciso decidir qual deles eu vou usar na minha resolução. Como é que eu vou decidir isso? Pela desigualdade que o exercício me deu. Ele disse que CB tem que ser menor do que o BD. Então, eu vou ter que usar que esse CB, que é o cara que eu chamei de x, é 2 raiz de 3 sobre 3. Porque se o x for 2 raiz de 3 sobre 3, e todo o segmento é 5 raiz de 3 sobre 3, sobra 3 raiz de 3 sobre 3 para a segunda parte. E aí a primeira, que é 2 raiz de 3 sobre 3, vai ser menor do que a segunda, que é 3 raiz de 3 sobre 3. 2 é menor do que 3, certo? Se, por outro lado, eu tentasse usar esse valor de x, que não vai funcionar, certo? Eu vou ter que o CB mede raiz de 3 e o BD mede o quanto falta para esse x chegar no 5 raiz de 3 sobre 3. Esse cara seria raiz de 3 e esse cara seria 2 raiz de 3 sobre 3. Não dá certo. Esse não é menor do que esse. Tudo bem? Então eu vou descartar essa primeira solução porque CB tem que ser menor do que BD. Isso mostra para a gente que esse primeiro valor aqui ele não serve dentro do contexto do problema. Faz sentido? Então, descobri quem que é o x. O que isso me ajuda a terminar o exercício, pessoal? O que ele quer de verdade, o que ele pediu para você encontrar, é o valor da mediana CM. E o lance é, essa mediana CM forma um triângulo retângulo com os lados 1 e x. Se eu sei quem que é o x, eu sei quem que é a mediana, porque eu consigo terminar agora por Pitágoras, né? Então, no triângulo CBM, a mediana CM, que é quem eu quero ao quadrado, vai ser 1 ao quadrado mais x ao quadrado. 1 ao quadrado é 1,
certo? O x é 2 raiz de 3 sobre 3, que ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, raiz de 3 ao quadrado, que é 3, tudo isso sobre 3, sobre 9, né? A parte de baixo também tem que ser elevada ao quadrado. Dá para simplificar o 3 com o 9. O meu cm ao quadrado vai ficar 1 mais 4 terços. Vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum para eu conseguir somar as frações, concorda? E aí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, aquela história toda. Fica 3 mais 4, que é 7 no numerador, né? E se cm ao quadrado é 7 terços, é porque o cm, que é a mediana pedida pelo exercício, é raiz de 7 terços. Claro que era possível você racionalizar essa expressão, mas repara que nas alternativas ele está sem racionalizar. E a gente já consegue marcar a alternativa A como sendo a alternativa correta. Tá bom? Então, era uma questão que começava com semelhança, que era uma semelhança que não era muito difícil de perceber, porque o próprio exercício já apontava a existência dele, ele mesmo disse que os ângulos eram iguais, certo? E termina com Pitágoras, e acho que a dificuldade principal da questão é esse monte de número feio que aparece no caminho, certo? Mas não tenha medo de números, eles são parte do que a gente vai ter que suportar para conseguir chegar nas respostas, certo? E verifica se você entendeu o processo geométrico da solução, a semelhança que a gente aplicou, os motivos para você descartar uma das raízes daquela equação do segundo grau e o Pitágoras do final, beleza? Espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima.